Olá pessoal, hoje falaremos sobre técnicas de abordagem. As técnicas de abordagem enquanto em fiscalização de trânsito, por exemplo, elas costumam ser diferentes das que são corriqueiras do nosso dia a dia enquanto guarda municipal. A pessoa, quando ela está sendo abordada em razão de uma fiscalização de trânsito, ela já pressupõe que ela vai ser autuada, por algo de errado que ela tenha cometido no trânsito. Por isso é importante que nós tenhamos empatia, levar essa informação para a pessoa de uma maneira tranquila, informar para ela o motivo do porquê daquela infração, convencer ela de que ela precisa seguir as regras, de que ela então está errado e que você apenas está aplicando o que é correto, que é o auto de infração. Transmitir honestidade para esse condutor, transmitir segurança naquilo que está fazendo e demonstrar a competência sobre tudo. Tá? Então esses são itens importantes para que nós possamos ter uma abordagem de maneira tranquila, sem que haja evolução dessa ocorrência para a delegacia, ou para algo diferente, distinto do que é o objetivo ali da fiscalização. Olá pessoal, hoje falaremos sobre fila dupla e estacionar ao lado de praças. Sobre fila dupla, o Código de Trânsito nos traz a seguinte redação: o artigo 81, inciso 11º, fala que estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla, então é infração de trânsito. Ocorre que em diversos casos, principalmente em escolas, por exemplo, quando esse local ele é fiscalizado, ocorre de as pessoas fazerem paradas ao lado de outro veículo, desembarcar alguém e eles seguem em frente. Isso costuma gerar um certo transtorno para o trânsito local ali naquele momento. No entanto, a gente precisa entender que o ato de fazer a parada, que nós já vimos anteriormente, a diferença entre parada e estacionamento. Então a parada é o tempo necessário para que haja um embarque ou desembarque de alguém. E o estacionamento é o tempo superior a isso. Nesse caso específico que eu comentei, quando o veículo para, desce a criança para poder ela entrar na escola e ele segue o fluxo, não caberia a autuação pelo estacionamento em fila dupla. Então vale ressaltar isso para que a gente tenha consciência no momento de aplicar, se for o caso, esse tipo de autuação. E estacionar ao lado de praça. O artigo 81, inciso 8º, nos diz que estacionar o veículo ao lado ou sobre gramados ou jardim público, então é infração de trânsito. Portanto, ele não nos traz praça, mas nós sabemos que nas praças há jardins ou gramados públicos. Ainda que for terra batida, também estacionar ao lado da terra batida também é infração de trânsito, não é? Mas existe um certo impasse quando há ao lado dessa praça o calçamento, a calçada, que inclui também o passeio. Se estacionar ao lado então do passeio, tendo ele estando ao lado de praça, se seria infração ou não. Em pesquisa com alguns colegas, em pesquisa através da internet, chegamos à conclusão de que o ideal é que tenha de fato ao lado do veículo, a hora que ele estacione, o próprio gramado ou jardim público, ou ainda a terra batida. Quando se tiver o calçamento, o ideal é que não se fizesse esse tipo de autuação. Mas, volto a dizer, que existem algumas interpretações diferentes em alguns casos de cidades que é feita a autuação mesmo tendo o calçamento. Tá bom? Então fica essa observação de que no nosso entendimento é melhor ser aplicada quando de fato ao lado do veículo, ao lado da onde ele estiver estacionado, for de fato logo depois então da guia meio fio, ou ainda que ela não tenha, mas já o jardim, gramado ou a terra batida. Olá pessoal, falaremos hoje então sobre fila dupla e estacionamento ao lado de praça.
É comum verificarmos, por exemplo, em escolas, o momento em que o veículo para, desce o aluno, né, o filho então da pessoa, segue para a escola e quem está conduzindo o veículo ali segue em frente. Nós precisamos entender que nesse caso não aconteceu o estacionamento, e sim a parada. Então essa definição nós já vimos, né, mas retomando, a parada é o tempo necessário para alguém desembarcar ou embarcar do veículo, e o tempo de estacionamento é o tempo superior a isso. Portanto, nessa situação ilustrada, não teríamos como aplicar esse tipo de autuação, né, que o Código nos traz ali no artigo 181, inciso 11º. Ele fala que estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla, então é infração de trânsito. Tá? Então precisaria ter de fato o estacionamento, ao invés só da parada. Tá? Isso é importante a gente saber para a gente poder fazer a aplicação da autuação da maneira correta. Sobre a questão de praças, o artigo 181 fala lá no seu inciso 8º, que estacionar o veículo ao lado ou sobre gramados ou jardim público é infração de trânsito. Ele não nos traz o termo praça. No entanto, sabemos que nas praças existem jardins e existem gramados, né? E por isso usamos esse artigo para fazer a autuação. Ainda que haja terra batida com mínimo de vegetação, também é possível fazer essa infração. Existem algumas divergências entre pessoas, né, que ilustram que quando há o calçamento, calçada com um passeio ao redor dessa praça, então o veículo estaria estacionado ao lado da calçada, então que não seria infração de trânsito. Outros defendem que sim, seria infração de trânsito. Em pesquisa com alguns colegas, conteúdos, né, chegamos à conclusão de que essa infração seria melhor aplicada caso o veículo estivesse estacionado de fato ao lado do gramado, do jardim público ou da terra batida, ainda que esse mínimo de vegetação. Tá? Então ele estacionado logo ao lado teria a guia e já na sequência o gramado. Estacionou ali ao lado, então faríamos essa infração. Tá legal? Olá pessoal, hoje falaremos então sobre marcas de canalização, sobre estacionar, transitar sobre essas marcas. Nós trouxemos aqui então alguns artigos. O artigo 181, inciso 8º, fala lá que estacionar o veículo ao lado ou sobre marcas de canalização é infração de trânsito. O artigo 182, inciso 6º, parar o veículo sobre marcas de canalização é infração de trânsito. O artigo 193, transitar com o veículo em marcas de canalização também é infração de trânsito. Não é novidade para ninguém, né? Já é corriqueiro no nosso dia a dia notarmos esses tipos de infração, inclusive aplicarmos as infrações. Mas é importante a gente relembrar, né? E notar, por exemplo, nessa primeira imagem, nós podemos ver que existe um veículo estacionado sobre uma marca de canalização que é referente ao estacionamento de pessoas com deficiência. Precisamos saber que nesse caso nós vamos fazer a autuação por estacionar sobre a marca de canalização e não sobre estacionar em vagas de pessoas com deficiência. Apesar dessa canalização ela ser também uma extensão, né? Mas a infração é por estacionar na canalização. Nessa segunda imagem a gente vê o veículo branco aqui, provavelmente é que ele tenha transitado, né? Está transitando sobre as marcas de canalização. Também é infração de trânsito. E aqui nesse último, a gente pode ver um outro veículo que ele pode estar estacionado ou simplesmente parado também ali na marca de canalização, ou até mesmo também transitando. Então as marcas de canalização elas servem para direcionar um fluxo, para inutilizar partes do pavimento, né? Por isso da infração, né? Por isso que existe ela, para ajudar a auxiliar o trânsito dentro do que o Código de Trânsito pede. Perfeito, pessoal? Por hoje é só. Olá, pessoal. Falaremos agora sobre a autuação em recurso. Nós sabemos que o recuo ele faz parte da edificação, é uma área particular, e não cabe ao agente de trânsito fiscalizar aquele espaço
com exceção de vagas reservadas, né? Então essas vagas reservadas seriam as vagas para idosos, pessoas com deficiência, né? Poderia ser também para carga e descarga, curta duração, ambulância, né? E o artigo 24, inciso 6º, ele nos traz essa possibilidade. Então ele fala que é possível fazer a fiscalização nos espaços privados, mas que as vagas sejam de uso coletivo. É necessário que elas sejam então de uso coletivo para que nós possamos fazer a fiscalização, a aplicação do auto de infração, remoção do veículo se assim for necessário. Tá? Então o artigo 24 nos traz isso. Tá legal? E a lei 13.146 de 2015 trata sobre as vagas que devem ser reservadas, né, para os idosos, para os deficientes. É importante ainda saber que para fazer esse tipo de fiscalização, essas vagas precisam estar no padrão do Código de Trânsito. Então ela precisa ter a placa vertical, precisa ter sinalização de solo, né? No caso das de idoso escrito idoso, de deficiente com o símbolo internacional da pessoa com deficiência, no caso das vagas de carga e descarga, curta duração, de ambulâncias, se esse estacionamento regulamentado solicitar que tenha que ter a faixa branca, por exemplo, ao solo. Então todas essas sinalizações elas devem estar de acordo com o Código de Trânsito. Tá legal? Existe um manual de sinalização, deve ser seguido. Para a pessoa que usa o cartão do idoso, do deficiente de forma irregular, tá? Então, se ela está usando de forma irregular, ela está usando o cartão do idoso, mas ela não é idosa, né? A gente automaticamente já vai lavrar a autuação, porque se ela está usando de forma irregular, a autuação cabe nessa circunstância. Faz a autuação. Recolhe o cartão. No item 2 do cartão, talvez aqui vai estar pequeno, não vai dar para enxergar. Mas no item 2 ele já orienta sobre esse recolhimento, né, essa remoção. Não se pode usar de forma irregular. Tá? Então a gente faz o boletim de ocorrência, lavra a autuação, recolhe esse cartão, encaminha o cartão, no nosso caso, se o cartão for daqui de Americana, lá para a Secretaria de Trânsito. Se o cartão for de outro município, precisa verificar com a Secretaria de Trânsito aqui do nosso município se eles remetem esse cartão para a Secretaria do outro município, né? Porque para nós a gente só faz o boletim e remove, encaminha para lá, vê qual que é o trâmite interno administrativo deles, se eles fazem o contato lá, se eles vão segurar aqui, se eles simplesmente vão fazer um contato lá através do e-mail ou ligar e avisar, né? Enfim, procedimento quando a gente se depara com algo desse sentido é esse, e não é difícil a gente conseguir de fato configurar isso, né? Olá pessoal, hoje falaremos sobre estacionamento em guia rebaixada. Esse assunto já é corriqueiro, já é do nosso dia a dia. É importante a gente relembrar. Então vejamos o que o artigo 181, no inciso 9, nos traz. Ele fala que estacionar o veículo onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos, é infração de trânsito. Então note que a guia ela precisa ser rebaixada e o local precisa ser destinado à entrada ou à saída de veículos. Então, caso não tenha essas duas situações, não é possível, então, lavrar esse tipo de autuação. Então, vejamos aqui a primeira imagem. Ela nos traz a frente de uma residência, um portão, onde provavelmente ali tanto entre quanto saia veículos. E esse veículo ele está, então, estacionado na frente da guia meio-fio, que está rebaixado. Portanto, nesse caso, é possível aplicar autuação. Nessa segunda imagem, nós podemos ver que nessa garagem, onde está o veículo cinza, foi feita uma rampa com concreto do asfalto para a guia meio-fio para que fosse acessada a calçada. E a guia lá, então, ela não é rebaixada. Apesar de ser entrada ou a saída de veículo, acredito que seja os dois nessa imagem, não é possível aplicar essa autuação.
porque a guia não é rebaixada e assim, conforme o artigo diz, tem que ser. Essa terceira imagem, ela ilustra um veículo que estacionou numa parte rebaixada, mas que é de acesso a cadeirantes, pessoas com deficiência, né? Nesse caso, não há entrada e saída de veículo, sim da cadeira de rodas. Portanto, também não é possível lavrar essa autuação. Mas notem que há uma marca de canalização ali, e nós já tratamos no vídeo anterior, que então é possível fazer a autuação por estacionar sobre a marca de canalização. Tá legal? Até o próximo vídeo. Olá, hoje falaremos sobre estacionar impedindo a movimentação de outro veículo. Vejamos o que o artigo 181 ali nos traz. O artigo 181, inciso 10º, fala que estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro, então é infração de trânsito. Quando nós podemos aplicar esse tipo de infração? Quando, conforme aqui na primeira imagem, há veículos estacionados em ângulo e outros veículos estacionam atrás desse, impedindo a movimentação que ele saia da vaga. Então nós aplicaremos o artigo 181, inciso 10º. Essa segunda imagem, ela demonstra que o veículo preto ele está entre os dois veículos cinzas e que logo a movimentação dele sair daquela vaga está sendo impedida. É possível que nós aplicamos esse artigo também. No entanto, nesse caso, é necessário que seja possível constatar quem que impediu o movimento desse veículo do meio. Ou seja, quem foi o último veículo a estacionar impedindo que ele saísse dali. Então, nós precisamos ter esse acesso, saber como aconteceu, quem foi o último a estacionar, para que possamos então lavrar a autuação. E essa última imagem também demonstra, aqui é um local de sítio, que é entrada e saída de veículo, é uma área residencial, né? No entanto, não há guia de calçada, né, a meio fio. E existe então só o gramado, só a terra. Como não tem a guia meio fio, mas o local é destinado à entrada e saída de veículo, para esses casos específicos é feito essa autuação, de impedir a movimentação de outro veículo. O Código de Trânsito, ele não fala sobre estacionar sobre a calçada, né? E sim sobre o passeio. Quando ele fala, então, em estacionar sobre o passeio, lá, o artigo 181, inciso 8º, ele fala sobre essa questão. Podem observar que ele fala sobre outros tipos de infrações, né? Mas não tem o termo calçada, tem o termo passeio apenas. Né? E aí a medida administrativa cabe a multa e a remoção do veículo. Normalmente quem vai definir essa calçada do ambiente lá é o plano diretor da cidade. Aqui acabou ficando na frente, mas é plano diretor. E a NBR 9050 é a que especifica essa questão aí da calçada. Ou seja, nessa imagem aqui, a gente nota que ela é uma calçada um pouco larga, né? Existe uma grande possibilidade desse veículo estar apenas estacionado na área de serviço e não estar estacionado no passeio. Então, pensando dessa forma, ele não estaria cometendo algum tipo de infração. Tá? E se a gente autuar nessas circunstâncias, aí a gente estaria errado. Né? Se fosse uma calçada estreita, no caso, com certeza tem mais de 70 centímetros que você falou. Isso. Aí seria. Tá? Exatamente. Pode ser também que às vezes o município ali ele determine essa primeira faixa num tamanho diferenciado e tal, né? Mas visualmente, né, é uma calçada ampla, né? Se ele tiver, por exemplo, 1 centímetro aqui pegando na área do passeio, ele está errado, não, né, sem sombra de dúvida. Mas pensando que essa área aqui é uma área simplesmente de serviço, né, que então ele não pegaria na parte do passeio, não caberia a autuação. Olá, hoje falaremos sobre sinalização insuficiente ou incorreta. O artigo 90, ele nos traz a seguinte mensagem no seu texto.
não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização quando essa for insuficiente ou incorreta. Então, no nosso dia a dia é corriqueiro, né, nós visualizarmos infrações de trânsito, né, porém a sinalização ela está encoberta por folhagens, ela está mal pintada, o chão, a sinalização de solo, quando ela é necessária, ela não pode ser mais vista em relação ao seu desgaste, né? Então aqui nós temos alguns casos para demonstrar. Então nós temos uma placa que nem é possível ver o que ela regulamenta, totalmente coberta por folhagem. Nós temos aqui uma outra placa que ela já está com desgaste, não demonstrando então qual a sua proibição, apesar de ainda conseguir notarmos que aqui é uma proibição de estacionamento. E essa última, ela era um tipo de sinalização, foi tentado fazer uma segunda, né, com relação à proibição de operação de retorno, e ainda assim a operação de retorno foi feita de forma incorreta, né, ou a placa está ao contrário, né, demonstrando aqui que ela está totalmente incorreta, né, de qualquer maneira não poderia ter sido feita uma sinalização em cima da outra. Tá legal, pessoal? Importante ilustrar só para a gente relembrar que não é possível então fazer a penalidade ali para aquela pessoa, né? Então lavrar o auto de infração quando existir essas sinalizações insuficientes ou incorretas. Olá, pessoal, falaremos agora sobre o estacionamento nas esquinas, né? Então vejamos o que o artigo 8.1 nos traz, lá no seu inciso 1º. Ele fala que estacionar nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, então é infração de trânsito. Nós precisamos entender o que é esse bordo da via transversal. Nós já vimos aí anteriormente a definição de via, pista e faixa. E nós vimos ainda que a via ela compreende o espaço entre uma calçada e a outra, e que ao meio existe as pistas, né, que ao lado das pistas existem calçadas, no meio pode ter canteiro central, né, então ilhas, enfim. Então a via ela é desde uma calçada até a outra, não é? Portanto, a maneira correta de fazer essa medição dos 5 metros do alinhamento da via transversal, a maneira correta é a partir do muro do imóvel. Então traça-se uma linha reta e então perpendicular a essa linha traça-se ela no sentido aqui contrário, até 5 metros. Então daqui para trás o veículo estaria estacionado da maneira correta. Hoje nós costumamos fazer da seguinte maneira: nós traçamos a linha reta do bordo da pista da via, né? E trazemos uma outra linha perpendicular aqui à retaguarda, calculando-se então 5 metros, né? Seria a maneira incorreta de fazer essa medição, tendo em vista, como já dito anteriormente, que a via inicia desse ponto da calçada até a calçada que possa ter ali do outro lado da rua. No entanto, se nós continuarmos fazendo a medição através desse ponto, né, do bordo aqui da pista de rolamento, diversas vezes nós não temos aparelho de medição para aferir de fato os 5 metros. Quando a gente faz a medição a partir daqui, dificilmente nós iremos errar e abusar, né, sobre aplicar então essa autuação. Nós estaríamos sempre aplicando ela da maneira correta. No entanto, volto a dizer que a maneira certa de se medir é a partir desse ponto, que é a partir do muro. Tá legal? Por hoje é só, até o próximo vídeo. Falaremos agora sobre ultrapassar em linha contínua e deixar de conservar a faixa destinada ao veículo. O artigo 203 nos traz a seguinte redação: ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos
do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela, que então é infração de trânsito. Nessa imagem nós podemos ver de forma clara um veículo, onde ele faz uma ultrapassagem no caminhão, e que aqui existe uma faixa dupla contínua amarela, e que dependendo do caso poderia ser simples também. O que define para que ela seja simples ou dupla? Então a pista de rolamento, se ela tiver tamanho inferior a 7 metros, nós vamos usar a linha simples contínua. Caso a pista da via tenha tamanho maior que 7 metros, então vai se usar a linha dupla. Tá legal? E nós temos então o artigo 185, lá no inciso 1º, ele fala que quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência, então também é infração de trânsito. E aí esse artigo ele nos vai trazer a questão da linha branca contínua, né? Então o veículo ele precisa se manter na faixa a ele destinada. Olá, falaremos sobre o uso do capacete. O artigo 244, no inciso 1º, ele nos fala sobre conduzir sem usar o capacete de segurança, usando o capacete do tipo coquinho, ciclístico ou EPI, com o capacete não devidamente encaixado na cabeça ou com o capacete usado indevidamente. Então esses preceitos são infrações de trânsito. E aqui nós temos algumas imagens que demonstram as atitudes e infrações conforme o artigo nos traz. Então temos a primeira imagem, uma pessoa sem o capacete. Segunda imagem, pessoa com o capacete do estilo coquinho. Depois com o capacete ciclístico do tipo EPI. Um capacete não fixado devidamente à cabeça. E aqui nesse caso, o capacete usado de forma indevida, onde usou-se a traseira do capacete para ser colocada na parte de cima da cabeça. E aí, além de conduzir, transportar as pessoas também nessas condições, também é infração de trânsito. Só vamos ter alteração então no inciso do artigo. O artigo 244, no inciso 10º, ele é um pouco extenso, mas ele trata basicamente sobre a viseira, né, onde a viseira anteriormente era tratada no artigo 69, agora ela volta a ser usada no artigo 244, se tornando uma infração média, ao invés de leve, como era no artigo 69. Então ele fala que conduzir com capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou ainda com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN, com viseira ou óculos de proteção sem boas condições de uso, com viseira ou óculos de proteção em posição que não dê segurança total aos olhos, com viseira ou óculos de proteção com película, com viseira em padrão diverso do cristal no período de noite, que é o noturno, utilizando óculos de sol, óculos de corretivos ou de segurança, no caso de EPI, em substituição aos óculos de proteção e do tipo modular com queixeira levantada, deixando os olhos sem a proteção da viseira. Então, pessoal, aqui nós temos uma imagem de como deve ser usado o capacete caso decida usar com óculos de proteção. Então, o óculos de proteção é esse. É o padrão que existe na resolução que trata sobre esse assunto. Aqui nós temos uma imagem, né, da pessoa usando o capacete sem o óculos de proteção, infração de trânsito, né? Usando o capacete com a viseira levantada e com óculos de lentes corretivas, também se torna infração de trânsito. A pessoa com o capacete com a viseira levantada não está dando proteção aos olhos, então é infração de trânsito. E nesse caso está usando o capacete com a queixeira modular e não está dando proteção aos olhos. Nesse caso, se fosse modular, mas que ele tivesse aquela segunda viseira interna que desse proteção aos olhos, né? Então não seria enquadrado nesse artigo aqui.
seria enquadrado no artigo 69, que também trata sobre a queixeira estar levantada e não estar travada. Tá? Então, de qualquer maneira, é infração. Mas, nesse artigo aqui, se tiver com a viseira baixada, aquela segunda viseira interna que alguns capacetes possuem, não é infração nesse artigo. E o artigo 69 fala que dirigir sem atenção aos seus cuidados indispensáveis à segurança, né, também é infração de trânsito. E ele fala lá, conduzir ou transportar passageiros com o capacete de segurança sem estar devidamente fixado à cabeça, preso pela cinta jugular e engate por debaixo do maxilar inferior, com o capacete de segurança do tipo modular, sem que a queixeira esteja totalmente abaixada e travada com o capacete de tamanho inadequado. Tá? Então, assim, se a pessoa está com o capacete de tamanho inadequado, é infração de trânsito, artigo 69. Se ela estiver sem usar a cinta jugular, se ela estiver destravada por debaixo do queixo, também é infração de trânsito, artigo 69. E caso a queixeira, né, do capacete modular não esteja baixada, né, não esteja travada, também é infração de trânsito nesse caso aqui. Porém, a gente pode notar que ele está usando a segunda viseira. Então, por isso a infração nesse caso aqui apenas pela queixeira. Não. Olá pessoal, hoje falaremos sobre a condução de crianças em motocicleta. O artigo 244, lá no seu inciso 5º, ele fala para nós, conduzir a motocicleta, motoneta, ciclomotor, transportando então a criança, né, menor de 10 anos, é infração de trânsito. Ou então, aquela que não, nas circunstâncias, não tenha condições de cuidar da sua própria segurança. Anteriormente, o Código nos trazia que não poderia conduzir crianças com menos de 7 anos. E agora ele nos traz uma nova redação falando que não se pode conduzir crianças menores que 10 anos. Né? E aí é importante que a gente note que essas crianças que não possam cuidar da sua própria segurança, que ela tenha então até o máximo de 12 anos, porque daí em diante ela já não é mais criança, ela é adolescente, né? E o Código nos traz o termo